Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sérgio Sampaio, tenho 50 anos do mercado imobiliário e nosso tema hoje é Aluguel Sem Medo. Esse é o podcast do Imóvel Sim. E para falar sobre esse tema, eu trago uma pessoa especialista no assunto e especialíssima como pessoa. Eu trago minha amiga Silvia Ladeia, que é administradora de empresa, corretora de imóveis, corretora de seguros e sócia da Central de Fiança. E, além de tudo mais, ela é advogada especializada em direito imobiliário. Agora, esses atributos de Silvinha não são os mais importantes. O mais importante de todos é que ela é filha de Nelson Pires, meu querido, saudoso amigo Nelson Pires, o maior e melhor corretor de imóveis que eu já conheci em toda a minha vida. Eu vou contar para você uma historinha rápida, só para você entender quem foi essa pessoa, e Silvinha tem muito dele, e é por isso que eu faço questão de contar. Nos anos de 1972, nós lançávamos o edifício Desembargador Duarte Guimarães, na Barra. Era um apartamento bacana, um prédio de ótima qualidade, e estávamos lá, eu e Nelsinho. Eu representando a Solar Imobiliária e Nelsinho representando a Nebra Imobiliária. Eram duas imobiliárias vendendo o empreendimento. Nelsinho, corretor já experiente, conhecia tudo, sabia tudo, vendia muito, e eu, pela primeira vez, no estande de vendas. Chega um cliente, eu atendo, e naquela época a coisa era completamente diferente. Você não tinha apartamento decorado, você não tinha maquete, você não tinha tecnologia, você não tinha absolutamente nada. Você tinha simplesmente um folhetozinho que dizia pouco sobre o apartamento, sobre o edifício, e uma maçaroca de plantas enormes para que a gente mostrasse ao cliente. Então o cliente chega, eu cumprimento, abro aquela pasta cheia de plantas, começo a tirar uma planta, não acho a planta do pavimento tipo, que era a que eu queria, e procuro e acho um corte, e a coisa fica difícil, e Nelson, que estava sentado ao lado, percebendo a minha dificuldade, foi chegando, pediu licença, cumprimentou os compradores e foi tomando conta da situação e conversando. E nessa conversa, ele começou a falar do bairro da Barra, da importância do bairro da Barra, que a cidade nasceu no bairro da Barra, e falou do Forte Santa Maria, e falou do Farol da Barra, e disse que era um bairro de granfinos, e disse que só morava ali que era da classe A, e foi conversando e foi trazendo os compradores para si, o clima quebrou, e aí então que ele pegou a planta, abriu com facilidade o pavimento tipo, mostrou que era um apartamento de 3 quartos, com 2 suítes, suíte naquela época era uma coisa que era novidade, e foi conversando, 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 de repente os compradores já estavam encantados com a conversa de Nelson. Ele então vira-se para mim e faz: Serginho, você está aí com o pedido da venda ou quer que eu vá pegar no meu carro? Eu fiz: não, Nelson, eu estou com um pedido aqui. E nervoso, doido para preencher o pedido para fazer a venda. Ele percebeu o meu nervosismo, chegou, tomou o pedido da minha mão e começou a tomar o nome dos compradores, preencher aquele formuláriozinho e aí deu checkmate. Fez: doutor, o senhor tem o número do cheque aí para que eu possa colocar aqui no formulário? Aí o cara tira o cheque do bolso, tá certo? Dá o número do cheque, ele fez: o senhor pode preencher o valor de sinal. Aí o camarada preenche o valor de sinal e a venda é realizada em coisa de 30 minutos, graças à habilidade de seu pai. E você, Silvinha, traz muito dele pela sua simpatia, não é? Pela sua perspicácia, pela sua inteligência e, sobretudo, pelo seu conhecimento. Porque não é mole, não. São 4 formaturas praticamente, não é? Para viver esse mercado imobiliário, que é um mercado difícil. Mas vamos ao que interessa a gente hoje, que é falar sobre garantias do aluguel, né? A Lei 8.245/91 oferece 4 modalidades de garantia: caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de títulos. Uma dessas 4 garantias podem ser utilizadas para garantir o aluguel.
É bom lembrar que apenas uma garantia pode ser utilizada, sob pena de nulidade do contrato, e também, se você coloca mais de uma garantia, você está cometendo uma contravenção penal, punível com prisão simples e multa de 3 a 12 vezes o valor do aluguel. Então, Silvinha, fica à vontade para cumprimentar a nossa audiência para que a gente comece conversando sobre calção. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a esse convite do meu primeiro lugar amigo, Sérgio Sampaio, a quem admiro de muitas datas, né? O pai de Eduardo e Mariana, e ao profissional Sérgio Sampaio, que tem uma estrada, né? um legado profissional gigantesco, importantíssimo para a Bahia, pois não só a sua carreira importante, né, a sua jornada no mercado imobiliário nos importa, ele é tão generoso que costuma compartilhar todo o seu conhecimento com o mercado baiano, seja através de cursos eventuais, na formação de novos profissionais que lidam com a administração de imóveis, e isso é uma atitude muito honrosa, como também por sua literatura, né? Ele tem livro editado, tem e-book, né? Que compartilha todo o seu conhecimento com o mercado imobiliário. Bom, dito isto, né? Vamos ao tema de garantias locatícias, mas antes de mais nada, depois desse relato falando de meu pai que me segura a emoção, eu gostaria de dizer que nos meus 20 e poucos anos de mercado imobiliário, né, que comecei como corretora de imóveis, como corretora de seguros, como o Sérgio fala, advogada agora, mas sempre focando no mercado imobiliário. Eu acredito e defendo que o que nos liga, né, aos parceiros, aos clientes, é justamente essa gentileza, né? A gentileza, eu acredito também que existe muita gente boa nesse mercado imobiliário e isso é que sustenta o nosso trabalho, que não é só feito do lado profissional, mas do lado humano, que nos transforma de parceiros profissionais em verdadeiros amigos. Com relação às garantias locatícias, que Sérgio falou, as 4 modalidades, a calção, a fiança, o seguro-fiança e a cessão fiduciária, vamos enfatizar as garantias que trabalhamos na empresa da qual eu represento, que se chama Central de Fiança, uma corretora de seguros especializada em garantias locatícias, fundada em 2005, né? E das garantias previstas na lei do inquilinato, temos o seguro-fiança e a calção, né? Que Sérgio vai falar que a calção ela é uma modalidade das primeiras elencadas na lei do inquilinato, mas que ela pode ser feita, amigo Sérgio, Ela pode ser feita em dinheiro, em Sim. título de capitalização, em bens móveis e em bens imóveis. Vamos embora falar primeiro da calção em dinheiro. Como é que funciona isso? Como é a calção em dinheiro, Silvinha? A calção em dinheiro, eu costumo dizer, amigo, e defendo, né, com propriedade, que ela, para as imobiliárias administradoras de bens de terceiros, ela é uma modalidade praticamente que não existe mais, tendo em vista a sua grande fragilidade. A calção em dinheiro, conforme lei do inquilinato, que é a lei que rege a relação entre locadores e locatários, ela se limita a 3 vezes o valor do aluguel. Ora, antigamente, quando se locava um imóvel, se perguntava, né, quanto é o valor do aluguel, né, era uma verba muito importante, mas hoje, não raras vezes, temos valores de condomínio chegando muito perto Às vezes valor, até mais às alto. vezes até mais alto, né? Então, se você limita, utiliza uma garantia limitada a 3 vezes o valor do aluguel, o inquilino ficando inadimplente, muitas vezes, com 2 meses de inadimplência, o locatário já está dentro do seu imóvel sem garantia nenhuma. Então, calção em dinheiro
Tá fora, vamos Exatamente. dizer assim. Né, no mundo profissional, né, onde se verdadeiramente há uma preocupação com aquele contrato, numa garantia de Real. fato real, né, no contrato de locação, não é mais usual, né? A calção em título de capitalização, não, já vem com outro formato. E explique direitinho o que é título de capitalização, como é que funciona, como é que o camarada paga, se ela vai ser devolvida, como é que ela vai ser devolvida, caso o locatário cumpra todas as obrigações, se ele não cumprir, como é que ele pode utilizar. Vamos falar de título de capitalização. Vamos falar. E ainda hoje estava eu esclarecendo um locatário acerca disso. Né? A calção em título, em primeiro lugar, o valor é livremente acordado entre as partes. Tá? Obviamente, quanto maior o valor calcionado, maior vai ser a segurança para o proprietário do imóvel, para a imobiliária. E para o locatário também ele é muito importante, porque eu já ouvi muitos relatos de locatários que aceitam, né, acham até que é uma garantia interessante pagar uma calção em dinheiro que dá em mãos do proprietário e cumpre todas as obrigações e ao final da locação simplesmente não recebe o dinheiro. O proprietário não devolve. Já gastou, né? Já gastou o dinheiro, então o proprietário fica buscando artifícios, né, para justificar a retenção daquele dinheiro e o locatário simplesmente fica a ver navios. Né? E o título de capitalização, Silvinha, inclusive, como ele é corrigido, não é? Na hora que o camarada recebe de volta, depois que ele cumpre todas as obrigações, ele recebe o principal e mais uma correção. Uma atualização, né? de mais fato. Uma atualização. Né? A atualização ela é uma atualização pela TR, né? Mas, acima de tudo, ele é uma garantia locatícia cujo o locatário não perde dinheiro. Vale destacar que o título de capitalização ele teve muitos avanços, né, no produto. Hoje, o título de capitalização, seu cliente chegou à sua imobiliária, quer locar um imóvel, você está locando um imóvel de R$5.000, hipoteticamente, né, aluguel mais encargo. Você cobrou uma calção de 30 mil, 6 vezes o valor, hipoteticamente, né, que é uma média que o mercado trabalha de fato. 6 vezes. 6, exatamente. E 6 a mais. Isso vai depender, evidentemente, do cadastro que você faça. Um cadastro muito bom, você pode ter um manejo. Um pouco. Exatamente. Porque eu acho que, na realidade, a calção ela serve muito para quem não comprova renda, para quem está no mercado informal. Por exemplo, nós locamos outro dia um apartamento para um camarada que era um camelô. E ele virou para mim e fez assim, olha, eu tenho uma renda 5 vezes maior do que o valor do aluguel. Era um aluguel de R$3.000, eu me lembro. Agora eu não posso comprovar. Eu fiz, então vamos fazer um título de capitalização? Ele perguntou como é. Eu expliquei e ele fez o título. Nunca atrasou um dia. Pagou corretamente. E ao final, ele devolveu o apartamento e a gente devolveu o título com a correção do título. Tudo mais. Perfeito. Perfeito. É dessa forma mesmo. Né? Hoje o título pode, inclusive, se o camarada chegar à sua imobiliária, quiser, você deu a sugestão de fazer o título, ele não tiver aquele recurso em mãos, ele pode parcelar no cartão de crédito. Né? Então, hoje, temos a possibilidade de parcelar o título em até 18 vezes. Então, não há argumento. Né? É uma série de facilidades que as seguradoras, administradoras de título dispõem ao mercado, com um grande diferencial para o proprietário e para a sua imobiliária, que é aquele título, hoje, a partir de R$3.000, ele vem com um agregado sensacional, que é uma assessoria jurídica. Ou seja, se aquele cliente que deu a calção em título ficar inadimplente, a sua imobiliária, o seu proprietário de imóvel, vai contar com assessoria jurídica de um corpo jurídico robusto, que é o corpo jurídico, e gratuito, honorários e custas. Quem já precisou ingressar com ação judicial sabe o custo de uma ação judicial. Então, você vai ter um corpo jurídico para prestar esse serviço à sua disposição, além de assistência 24 horas ao imóvel locado. Então, é muita vantagem, de fato, né, que o produto oferece em detrimento da calção em dinheiro. Além do mais, o título, ao final da locação, ele vai cumprir um rito para a devolução, pode ser devolvido integralmente,
e é o que ocorre em 99% das vezes, Ou parcialmente. ou parcialmente, se houver algum débito, né? Então, é um produto sensacional, que substitui com distância de vantagens a calção em dinheiro. E a calção em móveis? Sérgio, eu não conheço nenhuma imobiliária hoje que atua com a calção em imóveis por um simples motivo, né? Você precisa registrar na matrícula daquele imóvel, isso implica custos, né? O bem, se for imóvel, e se for móvel, talvez você tenha até alguma história aí para contar, mas eu, particularmente, eu tive uma situação em uma imobiliária que certa vez eu visitei tentando apresentar os produtos e ele disse que aceitava todas as garantias, inclusive se o camarada tivesse um carro, retinha o DUT, né? Então, isso aí já tem tempo, né? Não acredito que eles operem dessa forma, isso aí foi no interior do estado, mas certamente você deve ter alguma história aí interessante se tirar da sua caixinha. Aconteceu há muito tempo atrás, logo no princípio, isso, sei lá, comecei em 72, deve ter sido uns 2 ou 3 anos depois. Me aparece um cidadão lá no escritório para alugar um apartamento, e aí naquela época a gente utilizava somente o fiador. Eu fiz, o senhor precisa me apresentar um fiador. Ele fez, não tenho fiador. Eu fiz, o senhor não vai alugar. Ele fez, vou. Ele fez, não, sem fiador o senhor não vai alugar. Ele tira do bolso um relógio de ouro, cravejado de brilhantes, um Patek Philippe, chega na minha mesa e põe o relógio e sai. Eu falei, rapaz, vem cá, e o sujeito saiu. E aquele relógio, um relógio de algibeira, de bolso, bacana, peguei aquilo, fiquei olhando aquele relógio e tal, saí, fui para casa, passei numa joalheria de um amigo meu e mostrei o relógio. O camarada fez, rapaz, isso é uma joia raríssima, isso vale uma fortuna, onde foi que você arrumou isso aí? Isso eu não quero saber nada disso, quero saber o seguinte, quanto vale o relógio? Quanto você me paga no relógio na hora que eu chegar aqui, e se eu quiser lhe vender esse relógio? Ele me disse X. Esse X cobria 3 anos de aluguel. Nossa. Eu aqui voltei com o relógio e o cidadão voltou novamente ao escritório. E aí? Com certeza você já verificou quanto é que vale meu relógio? E eu disse já. E com certeza você vai me alugar o imóvel? Eu digo, vou. E vou ficar com o relógio. Tudo bem. Alugamos o imóvel. Ele pagou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 11º mês, sem 1 minuto de atraso. Ele vendia uma maquinazinha de chancelar documento, certo? Me deu até uma de presente, eu botei a marquinha, da Sampaio Imóveis na época, colocamos lá. E aí ele chega depois no escritório e faz, Sérgio, você já viu que eu sou um sujeito de direito, que eu pago pontualmente, devolva meu relógio. Eu peguei o relógio e devolvi. Nunca mais ele pagou. Nossa, abusou da confiança, né? E aí eu tive que até tirar ele. Você sabe que nossa justiça, infelizmente, não funciona no tempo que a gente deseja. Durante todo o tempo que a ação ocorreu, eu tive que pagar aluguel, condomínio, IPTU, pintar e reformar o imóvel, porque ele me entregou todo estragado. Porque eu não tive a boa fé de devolver, né, aquele relógio, aquela garantia, que na realidade era uma garantia que não era garantia. Uhum. São outros tempos, né? O tempo do fio do bigode, né? Como diria meu pai. Tá difícil e que hoje, né? eu vejo alguns parceiros informarem, né, que o cliente chega e fala assim, mas eu pago um ano antecipado. Um ano antecipado não é garantia de nada. Justamente trazendo o seu caso. E né? não pode pagar e não um pode, ano além de não né? poder. Porque é contravenção penal. Além de não poder, perfeitamente. Então, eu acho que o mundo hoje está muito melhor. Nós seguimos muito mais o rigor da lei, né? E isso é muito bom, né, para a segurança jurídica de todas as partes. O mercado imobiliário não está mais para amadores, né? Você bem sabe a dificuldade de se manter por longos anos no mercado e, sobretudo, as imobiliárias que já estão há longos anos sabem a importância, né, de andarem corretamente, porque a visibilidade é muito maior, né? Então... o boca a boca, Silvinha, é uma coisa, assim, fantástica. Fantástica. Hoje a gente tem, por exemplo, no Google,
mais de 600 avaliações positivas. Então, nossa nota, que o máximo é 5, é 4,9. Que maravilha. São 600 pessoas que a gente não sabe quem é, que não conhece, com depoimentos belíssimos, pelo trabalho que se faz hoje. E esse boca a boca é que traz um novo cliente, é que faz você estar no mercado. Hoje a gente tem uma série de startups funcionando, né, com muita tecnologia, mas eu entendo que quando não há humanização, a tecnologia não resolve. A tecnologia resolve muito, e a gente tem a tecnologia quando há humanização. Perfeitamente. Eu compartilho. Né? A gente está em perfeita sintonia, porque eu acho que a tecnologia ela nos auxilia, mas o trabalho humanizado, de perto, aquele que acompanha, aquele que atende de forma humanizada no momento necessário. A gente continua hoje... Tira uma dúvida, às vezes você sente a firmeza na voz, né, no explicar, né, coisas que a tecnologia jamais vai conseguir transpor, né, esse atendimento. Eu continuo com um grupo de gerentes, uma gerente para cada grupo de imóveis que a gente tem, e acho que é por aí, e estamos com a tecnologia de ponta, então eu acho que a gente está fazendo o que tem que fazer. Mas vamos lá, a gente não falou ainda de bens imóveis. Pois é, bens imóveis eu vejo muito pouco se utilizar, justamente porque, para que confira a validade, é necessário levar o contrato de locação ao cartório de registro de imóveis para registrar aquele contrato cujo bem foi dado em garantia. Em garantia daquele contrato. Eu não tenho, em 50 anos de trabalho, nenhum caso que alguém tenha dado um bem imóvel para garantir um aluguel. É muito difícil, né? É muito difícil. Ninguém. Difícil até de pedir. É difícil até de pedir. Acho que caberia até uma reforma, né? Trazendo apenas o que de fato é usual. O direito, ele demora a acompanhar a vida real, né? Então, tem aí um delay, né? Ainda com a falta de atualização, né? Do que se pratica no dia a dia. Verdade. Vamos para a segunda garantia. Vamos para a segunda garantia. Falamos de calção, está esclarecido, bem esclarecido. Fiança. A fiança é a velha figura do fiador, né? O fiador. Hoje, o fiador ainda encabeça aí grande parte das garantias locatícias em razão do custo zero, né? Mas eu acredito que, em que pese ele ainda ter um lugar de destaque, ele vem decrescendo bastante, porque a responsabilidade do fiador ela é gigantesca, né? É enorme. Quem bem pensa não é fiador. Eu tenho um exemplo, não sei se cabe aqui demonstrar. Fica à vontade. Mas chegou um cliente lá no escritório, seu André, né? E seu André chegou e falou assim: minha filha, me salve. Eu falo que ele aflige, seu André. Ele, um grande amigo meu, me pediu para ser fiador dele. Ele, observe, minha filha, está montando um negócio novo, né, locando um imóvel comercial, e me pediu para ser fiador, mas eu estou aqui angustiado, porque minha esposa disse que eu não vou ser fiador de ninguém. Para eu ser fiador, eu preciso da anuência dela. Podia ser minha mãe ou a mãe dela. Nós não seríamos fiadores. Eu não posso dizer àquele amigo que eu não posso dizer não. Eu disse: olha, senhor André, eu tenho duas alternativas para o senhor, né? Um é o seguro-fiança, mas nesse caso o senhor teria que entrar como locatário solidário, garantindo aquela locação, né, com ele e se responsabilizando por todas as eventuais possibilidades de inadimplência de um negócio novo, que impõe bastante risco, tendo em vista que seu amigo, inclusive, está inaugurando Não sabendo se o negócio vai dar certo, isso, não sabe exatamente. como é que vai funcionar. Ou o título de capitalização, né? Como é isso? Eu falo título de capitalização, o senhor pode fazer um aporte financeiro, o senhor vai adquirir um título e vai amparar, pode ser dado por terceiros, tá? O título de capitalização, então, é mais uma das vantagens. Então, o senhor vai fazer um aporte, vai adquirir um título de capitalização que vai vincular aquele contrato de locação e vai poder, de fato, atender ao seu amigo sem perder a sua paz de espírito, o seu casamento, porque todos os dias, se o senhor for fiador, sua mulher vai querer saber se o seu amigo está adimplente ou não, né? Não vai comprometer o seu patrimônio, então o senhor vai ser um fiador com risco calculado, que é o risco justamente do título de capitalização. Este homem
saiu numa gratidão gigantesca, né? Então, acredito que o fiador é uma figura que, dada a responsabilidade que ele tem, né, de inclusive poder perder o único bem de família, o fiador perde, o locatário, o devedor não perde, mas o fiador, que por voluntariedade, né, vontade própria, aceita garantir uma locação, ele pode perder. Então, é um risco É um risco muito muito grande. grande. Mas eu sei que, hoje em dia, tem fiadores que, de fato, a imobiliária não consegue dizer não, né? O proprietário, tendo ali a sua necessidade, acaba aceitando, mas eu acredito que seja uma garantia cada vez mais restrita. Com certeza. E existe até uma máxima dentro do mercado que se fala muito, que diz que o fiador não paga, ele ajuda a cobrar. Entendeu? Perfeito. Porque ele só paga quando instado e quando vai à justiça. Pois é. Mas raramente ele desencaixa e raramente ele paga com o inquilino ainda dentro do imóvel. É difícil. Ele puxa a orelha lá do inquilino, o inquilino vem, Tem o poder. paga, dá um jeito. O fiador pode custar grandes amizades, né? Eu tenho um amigo que ele é uma figura muito interessante, e ele diz o seguinte, que ele prefere ficar vermelho agora, dizendo não para o amigo, do que ficar roxo depois. E eu concordo plenamente. Silvia, o fiador pode se exonerar da fiança, não é verdade? Sim, hoje ele pode se exonerar da fiança, ele fica responsável, salvo engano, não sei se 120 ou 180 dias, né, devendo o locatário, após a saída do fiador, arranjar garantia substituta, né? Então, é mais uma fragilidade, sim, para o contrato de locação, né? Podemos ter mais de um fiador no contrato? Sim, pode haver, não há nenhum tipo de impedimento para isso. Pode ter mais, não pode existir, como você bem falou, conforme parágrafo único do artigo 37 da Lei do Inquilinato, mais de uma garantia. Sim. Mas mais de um fiador pode, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Exatamente. Então, a existência, por exemplo, de múltiplos fiadores só funciona para dividir a garantia, né? Perfeitamente. Tem uma imobiliária, Sérgio, que eu achei interessantíssima. Eu cheguei e vi o pessoal no atendimento, e tinha um cliente que chegou lá e falou assim, eu quero alocar esse imóvel. E ele apresentou lá as garantias que trabalhava, né, nessa ordem: seguro-fiança, título de capitalização e fiador, né? E informou que o locatário tinha que ter uma renda de 3 vezes e meia, salvo engano, o valor da locação, e que o fiador também da mesma forma. E o locatário, de pronto, disse assim, mas eu não tenho essa renda, mas meu fiador tem. E o atendente, eu fiquei tão contente com aquilo, falou assim, então, o que é que você pode fazer? Você chama o seu fiador para ser locatário solidário contigo. Sim. E faz o seguro-fiança. Então, nesse caso, foi uma solução que o atendente pensou rápido, conferindo uma garantia muito mais ampla àquele contrato de locação. Sim. Porque, afinal de contas, somava a renda dele com a renda do fiador. Sim. E a renda dele unicamente não iria atender à exigência. Exatamente. Então, colocou o fiador como locatário solidário e trouxe o seguro-fiança, né? Um camarada que pensou rápido. E o cliente ficou super feliz e satisfeito, porque quando o cliente gosta de imóvel, na verdade, ele quer fechar, né? Ele quer fechar. Só precisa da pessoa que está ali realizando a venda, né, trazer uma solução que encaixe perfeitamente a necessidade dele, porque ele quer entrar no imóvel. Está cansado de procurar, ainda mais hoje que estamos com uma pouco imóvel, né? Como estamos com pouco produto. Nós temos uma demanda muito grande de locatários, o mercado é muito mais pró-locador do que pró-locatário. Nas locações residenciais, porque nas locações não residenciais existe uma oferta ainda muito grande, tá certo? E aí a coisa não é como parece, é um pouquinho mais complicado, é mais difícil você vender. Se você passar pelos bairros mais conhecidos da cidade, se você passar pela Pituba, se você sair pela Manuel Dias da Silva, voltar pela Otávio Mangabeira, você vai ver uma série de placas de aluga-se de vários imóveis parecidos, todos não residenciais.
É né? verdade. Os preços, por exemplo, das locações residenciais têm subido, Uhum. tá certo? Os preços das locações não residenciais têm caído. Há casos, por exemplo, de imóveis do comércio, por exemplo, de que proprietários pedem para que o imóvel seja locado e, em contrapartida, ele só receba, por exemplo, o valor do condomínio, ou às vezes até somente o valor do IPTU. Uhum. É Então, verdade. isso é um momento de mercado. É um momento de mercado bem pontuado, né? Porque, de fato, a gente vê uma reserva gigantesca de imóveis não residenciais aí disponíveis no mercado. Então, se não houver uma expertise, né, que viabilize É uma essa solução, locação, a não é, que solução, possa... perfeito, perfeito. O proprietário de imóvel não residencial hoje tem tido assim um prejuízo muito grande. E olha que há tempos atrás eu me lembro que a locação não residencial oferia 1% do valor do imóvel, não Sim, é verdade? sim. Enquanto a residencial era 0,5% É. do valor de mercado, né? Você falou num ponto interessante que são essas dificuldades que se tem, como eu citei aqui no caso do bairro do Comércio, Uhum. inúmeros prédios que estão lá parados e não têm nenhuma utilização e tudo mais. E é nossa pretensão, num próximo podcast, trazer alguém que possa falar sobre as tendências no mercado imobiliário de Salvador e ver como se pode envolver o poder público nesse sentido, para que dê uma destinação mais inteligente e melhor para esses bairros que acabam sofrendo e sem movimento. É o caso do comércio, é o caso da Baixa dos Sapateiros, né? Que é até cantada em música da importância que ela teve. E tudo isso vai se modificando e é preciso que se tome alguma medida para que volte a renascer novamente. Pois bem, nós vamos falar agora da modalidade que, na minha modesta opinião, é aquela que mais garante, que é o seguro de fiança locatícia. Mas existem uma série de dúvidas sobre o seguro de fiança locatícia. Por exemplo, a primeira coisa que já disse, tá, eu sou um sujeito de direito, eu pago pontualmente o meu aluguel, vou pagar o seguro de fiança locatícia. Ele vai ser devolvido? Pois bem, o seguro fiança locatícia, como todo seguro, ele é uma verba não restituída, tá? Ele é uma verba não restituída. A seguradora, ela fará uma análise cadastral daquele cliente, que hoje é tudo rápido, instantâneo. 24 horas. Não, instantâneo, instantâneo. Você Instantâneo? vai mandar os dados e a gente vai lhe dar a resposta prontamente, né? Para locação residencial, pessoa física, que é a grande maioria, né? E a locação não residencial também, hoje em dia, até para pessoa jurídica, ela acontece de forma bem célere, né? Quase Sim. que instantânea. Então, o seguro fiança locatícia ele é uma análise de crédito, onde a seguradora que aprova aquele cadastro vai conceder um valor para caso aquele cliente fique inadimplente, ela vai honrar com o valor do aluguel e todas as verbas contratadas, né? Vale ressaltar que o seguro de fiança locatícia ele tem a verba obrigatória, que é sempre a verba do aluguel, e todas as demais são verbas acessórias. Então, Aluguel, encargos da condomínio, locação, isso, que são condomínio, luz, IPTU. aluguel, condomínio e IPTU Né? são os encargos legais e podemos também contratar, Sérgio, verbas de consumo, como água média, uma média de água, onde você estabelece o valor médio de água, luz e gás. E essas verbas são cada vez mais importantes de serem contratadas, tendo em vista que as construções modernas, elas disponibilizam esse fornecimento de forma individualizada, né? Então, se você está alocando um imóvel residencial cujo consumo de gás, consumo de água seja individualizado, é importantíssimo que essas verbas sejam contratadas de forma individualizadas, né? Pode ser também contratado, além dessas verbas, essas devem ser contratadas e também podem ser contratadas uma verba de pintura, dano ao imóvel e multa por quebra contratual, né? Todas essas coberturas, elas requerem o cumprimento de uma regra. Por exemplo, uma vez contratado uma pintura,
né, uma verba de pintura, obviamente, você tem que entregar o imóvel com pintura nova. E isso tem que constar no seu laudo de vistoria. Não pode constar pintura boa ou pintura limpa. Tem que constar pintura nova com as especificidades daquela pintura para que o locatário, não lhe entregando o imóvel da mesma forma que recebeu, a seguradora possa lhe indenizar. Exatamente, indeniza de forma rápida, de forma prática. O dano ao imóvel, ela é uma cobertura que vai indenizar danos causados à parte estrutural do imóvel ou a ele incorporada de maneira definitiva. Ou seja, você loca um imóvel que ele é finamente decorado, né, com Com móveis, utensílios. projeto de movelaria embutido, né? Tudo que é incorporado ao imóvel de maneira definitiva. Se você contrata, se você aluga um imóvel com mobiliado, essa mobília ou os móveis não estarão amparados, tá? Sim. Mas a parte de incorporada de forma definitiva em projeto, um blindex, né? Tudo isso será restituído caso haja dano. E a multa por rescisão antecipada, né? Ela vai abarcar e proteger caso você celebre um contrato e o locatário eventualmente rompa o contrato antes do prazo, não pagando aquela multa. Então, a seguradora vai lhe pagar essa multa e todas as despesas que a seguradora pagar por conta do seguro, ela vai depois recorrer ao locatário devedor para recuperar o dinheiro dela. Agora, Silvia, me diga uma coisa que é interessante. Evidentemente que quanto mais garantia você tem num seguro de fiança locatícia, se você tem o básico, que é somente aluguel, ele Isso. tem um preço. Perfeito. Se você tem aluguel mais encargos, você tem outro preço. Se você tem aluguel mais encargos mais multas contratuais, você tem outro preço. Se você tem aluguel mais encargos mais multas contratuais mais danos ao imóvel, você tem outro preço. Esse preço é caro, é barato, como pode ser pago, como é que isso acontece? Vamos lá, Sérgio. O seguro tradicional, né, criado inicialmente, ele precifica em razão do perfil do candidato. Obviamente, quanto maior for a segurança daquele cadastro, mais barato ficará. Vale ressaltar que quando se fala em segurança cadastral, eu não falo só de renda. Eu posso estar alocando aqui um imóvel na sua imobiliária de R$5.000 e eu ganhar R$50.000, né? Isso não garante a minha aceitação, porque a seguradora não olha só renda. Ela vai olhar renda, o histórico creditício de Silvia Ladeia e o comprometimento de renda. Tá? Então, ela vai usar esses 3 fatores numa inteligência que vai dar resposta de imediato e vai precificar. Mas, hoje em dia, nós temos seguradoras que trabalham com taxa fixa. Né? Então, isso quer dizer que esse mesmo imóvel de R$5.000, não importa se for Silvia Ladeia, se for Sérgio Sampaio ou qualquer outra pessoa que esteja alocando, o cadastro dele sendo aprovado, ele vai ter uma taxa fixa em 2 produtos. O produto básico, que vai cobrir aluguel, condomínio, IPTU, água, luz e gás, e um produto completo, que vai poder cobrir, além de todas as coberturas do produto básico, dano, multa e pintura. Né? Vale destacar que este produto, né, tem produtos oferecidos por seguradoras que eles são assim, destinados exclusivamente à imobiliária credenciada na companhia, né? Ou ao profissional corretor de imóveis, ou a patrimonial. Ele não está disponível para a pessoa física. Exatamente, né? Então, mas nós temos hoje algumas seguradoras trabalhando no mercado, não tantas como eu gostaria, né? Mas temos várias seguradoras, então hoje a gente consegue ter um preço que seja razoável. Um preço razoável. Além do mais, temos a possibilidade para aquelas imobiliárias credenciadas, né, o pagamento em fatura mensal, né, que vai dividir o seguro-fiança na mesma quantidade de meses do seu contrato de locação. Ou seja, a imobiliária credenciada vai poder financiar para o seu inquilino o pagamento do seguro na mesma quantidade de meses que ela está fazendo o contrato de locação. Toda uma segurança à locação,
né? A imobiliária é quem se responsabiliza, inclusive, pelo pagamento, né, do seguro. Então, é por isso que a imobiliária tem que fazer um credenciamento prévio, né? Mas isso daí, quando foi implementado, derrubou uma grande barreira de mercado, que era justamente, mas eu vou ter que pagar o seguro-fiança, né, de pronto, né? Então, essa modalidade Permite, diluiu, não é? permite, inclusive, permite justamente um jogo de cintura no momento de fechar a locação, porque eu ouço alguns relatos, eu costumo dialogar muito, Sérgio, com os meus parceiros, e ouço que, às vezes, o cliente entra em contato com sua imobiliária, já fez um tour virtual ao imóvel desejado e liga para agendar a visita e já pergunta, antes mesmo de conhecer o imóvel, se aceita a proposta, né? Então, eu costumo, nos meus treinamentos, sinalizar que eu acho que sim, tem que ser estimulado, né, que o locatário faça uma proposta, mas antes dele apresentar o seu cadastro de jeito nenhum, né? Porque aí ele lhe faz uma pergunta e você devolve a pergunta para ele. Sim, todo o proprietário avaliará a sua proposta se o seu cadastro for Um cadastro positivo, um cadastro interessante, um aprovado. cadastro que Isso, e seja você perde aprovado. tempo, né? Você perde tempo. Além do mais, existe aí uma maleabilidade, muitas vezes, no valor do aluguel, que aí você pode trazer o valor do seguro-fiança, conferindo uma vantagem, um meio termo ali para o locador e o locatário, que hoje o locador e o locatário não estão, eu não posso dizer que estão em pé de guerra. Hoje eu acho que as imobiliárias que trabalham de forma profissional mediam o interesse, porque o locador quer locar, o locatário quer alugar também, né? Ele quer o locador entregar o imóvel, o locatário quer receber o imóvel. É só você é um facilitador que Sem, traz sem, soluções. sem dúvida nenhuma, Silvinha. Se a relação locador e locatário não for uma locação equilibrada, onde os dois têm as mesmas vantagens, a locação não vai acontecer de uma maneira legal. Vai Exatamente. sempre trazer um problema mais adiante. Isso é um cuidado muito importante que se deve ter. Inclusive, uma possibilidade que existe também com relação ao seguro de defesa locatícia e que muitas vezes a gente consegue realizar é dividir esse custo entre o proprietário e o locatário. Entendeu? E Perfeitamente, aí né? a coisa fica mais suave. Né? Às vezes o proprietário faz uma redução na locação, aquela redução que ele fez já é uma parte que ele pagará do seguro, o inquilino, por sua vez, paga a outra metade, e a coisa se resolve dessa maneira, porque eu entendo que é a modalidade de garantia que não envolve terceiros, é somente a pessoa que quer alugar, não é? E a pessoa que está alugando. Agora, se não houver uma gestão profissional com uma imobiliária, com uma administradora, com um corretor Habilitado, né? habilitado e que sabe o que está fazendo, dificilmente vai se conseguir realizar o negócio como um todo. Mas eu entendo também particularmente que o seguro de defesa locatícia veio para ficar. E esses percentuais de utilização do seguro vêm a cada dia aumentando mais. Agora, com o mercado favorável ao locador, é uma forma de se exigir mais ainda o pagamento do seguro de defesa locatícia, porque está faltando imóvel no mercado. Se está faltando, essa é a condição de fazer. E as pessoas Exatamente. estão aceitando. Se há uma Perfeito. facilidade para o pagamento, então a coisa fica mais fácil ainda. Sérgio, é interessante porque na condição de corretora de seguros, eu vejo a vinda de algumas seguradoras para cá que operam muito bem no sul e sudeste, uma realidade completamente diferente da nossa. E é interessante que quando eles chegam, eles falam assim, mas você consegue me entregar uma produção de X, né? E as metas são gigantescas. Aí eu falo assim, meu Deus, mas isso aí é no mês? Não, isso aí é uma imobiliária, você consegue fechar isso? E eu falo assim, gente, o mercado baiano é um mercado onde, para a gente efetivar o fechamento de um negócio, né, mediante análise cadastral, né, do primeiro contato ao fechamento, é uma arte mediadora, né, que a gente adquire
um know-how muito grande, porque é um mercado pobre, né? Então, para você ter um cadastro aprovado, para você ter conseguir entregar a realização daquele negócio, entregar o imóvel para o locatário, não é fácil. Eu costumo dizer para essas seguradoras que vêm de fora, né, em outra realidade completamente distinta, que o suor que nós derramamos para fechar um negócio aqui é o suor que o pessoal derrama lá para fechar 100, né? Mas, Silvia, repare, olha, é um problema também cultural e é um problema geográfico. Eu fico brincando e digo que o Brasil tem 2 países dentro do Brasil. Ou mais. De Minas para baixo e de Minas para cima. Então, as realidades que a gente tem, por exemplo, de valores, de cultura, tá certo? São completamente diferentes. Você chega em São Paulo, você faz um seguro de fiança locatícia com facilidade, porque ele tem dificuldade de arranjar um fiador. Ninguém quer ser fiador de ninguém. Ele vai ter que pagar o seguro mesmo. Ele tem um leque muito grande de seguradoras para fazer esse tipo de seguro. Então, ele faz, de seguradoras não, de corretoras. Ele acaba fazendo esse seguro. Aqui é diferente. Dá tal sujeito que conhece fulano, que conhece cicrano, quem é, como não é, para ver se consegue fazer um fiador e tal. É completamente diferente. Mas eu acho que está crescendo muito. E a gente já tem números assim, próximos da metade de seguro-fiança para fiador. E a tendência é o fiador, na minha modesta opinião, diminuir cada vez mais, né? Cada vez verdade, mais. É verdade. A figura do seguro-fiança, ele vem, inclusive, trazer aí um conforto até para o locatário, que não vai ficar devendo favor. Quando você aceita ser fiador de alguém, né? Você pede àquela pessoa para ser seu fiador, com certeza você vai ter uma dívida moral, né? Então, você está devendo um favor àquela pessoa. Né? Um dia pode ser fiador dessa pessoa também, né? Como é que aquela pessoa vai te pedir? Você não vai ter coragem de negar, né? Então, confere um profissionalismo maior, uma segurança maior àquele que confiou o seu patrimônio, a sua imobiliária para administrar. Você profissionaliza, né, o negócio através dessas modalidades, como a caução e título e o seguro-fiança. É verdade. Vamos embora falar, Silvinha, agora da última modalidade de garantia. Né? Você que está chegando agora, você está no Sim Imóvel e eu estou conversando com Silvia Ladeia, que é especialista nas garantias da locação. Vamos falar agora, então, de cessão fiduciária de títulos. Sérgio... Como é que é isso? Isso funciona? Isso acontece? Isso não acontece? Meu amigo, como eu te falei, eu acho que a lei ela traz algumas modalidades que são verdadeiros, estão ali só figurando como letra morta, né? Porque eu nunca vi nenhuma imobiliária trabalhar com essa quarta modalidade. Você está falando em termos de Salvador, não é isso? Em termos de Salvador, eu não conheço, não sei se essa modalidade ela pode ser usual para locação locações comerciais grandes no sul tem acontecido. Exatamente, né? Mas eu nunca vi nem assim nos meus diálogos com os mestres da locação, como esse camarada que está aqui à minha frente, Sérgio Sampaio, eu nunca vi. Você teve algum exemplo na sua imobiliária? Não, aqui só em Salvador não. Chegamos até a conversar com determinada empresa que estava fazendo locação de maior vulto e tal, mas não foi adiante, mas ele teria interesse de fazer. Não foi por conta da modalidade de garantia, não. Não fez porque o negócio acabou não interessando a ele, mas faria, tá certo? Mas por quê? Essas cotas, aí você dá, por exemplo, a garantia de cotas de um determinado fundo. Aí esse fundo se desmancha lá adiante. Como é que fica? A volatilidade, você não tem certeza, você não tem né? certeza absoluta que aquilo vai garantir mesmo. A propósito, meu amigo, algo que sempre me inquietou, né? Não conheço nenhuma imobiliária que refaz cadastro de fiador esporadicamente. Porque até mesmo aquele fiador que lhe apresentou uma condição
robusta de garantia, ele também pode perder o seu patrimônio. Pode. Não é verdade? Então, assim... Pode morrer e você nem saber que ele morreu. Pode morrer, nem saber, perfeitamente. E, obviamente, aquela garantia se extinguiu perfeitamente. Na morte, se extingue. Então, assim, sem dúvida alguma, o seguro de fiança locatícia e o título de capitalização são garantias presentes que, de fato, se mantêm firmes do começo ao fim da locação. Não sei se temos tempo para destacar que as seguradoras que trabalham com seguro-fiança, elas possuem um órgão superior chamado SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que é um órgão que regulamenta e fiscaliza a atuação das seguradoras, né? Então, seguro de fiança locatícia é com seguradora, tá? É com seguradora. Você tem toda uma estrutura garantidora. Porque andaram inventando aí umas modalidades de garantia que parece que é seguradora, mas não é seguradora. Não é. Então, assim, e que é preciso ter muito cuidado com relação a esse tipo de garantia que na prática nem sempre funciona. Perfeito. Eu debato muito, inclusive, com as seguradoras que elas deveriam fazer uma campanha de divulgação, porque... Não são raras as vezes que eu entro no Reclame Aqui e vejo algum corretor, algum proprietário falando assim, mas o seguro-fiança que eu fiz com tal empresa, mas não era seguro-fiança. Mas não é um seguro-fiança, entendeu? Então, as pessoas precisam, de fato, conhecer, desse esclarecimento. E é por isso que eu acho que a sua atuação é perfeita, amigo, trazendo informação séria, informação real, atualizada, né? E compartilhando isso, porque isso é de uma bondade incrível sua, né, com o mercado. Porque, às vezes, o barato sai caro, né? O barato sai caro. A gente não quer só, eu quero facilitar aqui e para locar. E depois, Silvinha, o bem imóvel, que é um bem quebrantável, que é um bem de raiz, não é uma camisa que você joga fora. Não é um bibelô, não é uma coisa qualquer. É um imóvel. Às vezes é a economia de uma vida inteira de uma pessoa. Às vezes é a renda principal. E você não pode tratar isso de qualquer jeito, nem de qualquer forma. Perfeitamente. Você tem que tratar daquele bem, daquele patrimônio, daquele ativo com muito cuidado. Exatamente. E hoje você tem, em Salvador, você tem diversas empresas imobiliárias, diversos corretores autônomos, que fazem isso muito bem, que fazem com seriedade. Então, assim como você escolhe seu médico, seu dentista, seu arquiteto, seu advogado, escolha a sua imobiliária, escolha a sua administradora, escolha o seu corretor de imóveis. Eu sempre digo o seguinte, eu tenho poucas coisas de investimento imobiliário, não tenho muita coisa não, porque eu sou um homem simples, mas os negócios imobiliários que eu fiz, todos, e que me trouxeram o melhor resultado, eu fiz através de um corretor de imóveis. Eu fiz através de uma imobiliária, não necessariamente a minha, mas fiz dessa forma. Porque se você tem um bom profissional ao seu lado, lhe ajudando, você tende a fazer um bom negócio. Isso é muito importante. É o mesmo caso do seguro, não é? Se você tem uma corretora de seguros que sabe todo o bojo do seguro, como ele funciona, o que pode, o que não pode, o que paga, o que não paga, se não paga, o que é que faz, o que é que não faz, é da maior importância. É verdade, Sérgio, e foi tão importante a sua fala que assim, a central de fiança, a corretora de seguros da qual eu sou representante, né? Você é sócia? Eu sou sócia e sou corretora responsável. Sim. Né? É a única corretora no estado da Bahia que trabalha exclusivamente com garantias locatícias. Observe, nem o seguro do meu carro eu faço lá pela corretora, porque eu entendo no mercado imobiliário. De seguro de automóvel eu tenho um amigo, um parceiro que faz e cuida muito bem. Faz melhor do que você, porque sabe que conhece mais. E não tem como, a gente tem que ter foco. O seguro de fiança locatícia, eu já vi alguns relatos em que, contratado de forma não cuidadosa, a falta de uma cláusula que é obrigatória, a inserção no contrato de locação, impede que a indenização seja feita. Impede que a indenização seja feita. A inclusão de locatários que não estão constando na análise cadastral
a seguradora pode entender que aquilo ali houve um agravamento do risco, tudo no seguro fiança é prazo, Sérgio. Então, desde quando inauguramos a Central de Fiança Corretora de Seguros, em 2005, nós nunca saímos desse propósito, porque é uma responsabilidade muito grande, muito grande. E a gente pega na mão do corretor parceiro. Eu lido com corretores que já são os meus mestres, a quem eu recorro, né, na hora de tirar uma dúvida imobiliária, como o Sérgio Sampaio, e lido também com aquele corretor que está saindo do curso de formação agora, sim, com vontade de aprender, querendo fazer a coisa certa, sabendo da responsabilidade profissional, porque todo profissional liberal ele tem uma responsabilidade civil pela a sua atuação, né? Então, isso é importantíssimo, né? O nome a zelar, claro, a responsabilidade no atendimento. Quanto mais profissionais melhores o mercado tiver, melhor para a profissão, melhor para o corretor, melhor para a imobiliária, melhor para o cliente, melhor para a corretora de seguro, exatamente, melhor para todo mundo. Silvinha, nosso tempo está em cima, tá certo? Eu lhe agradeço muito por sua participação, pelos seus esclarecimentos. Foi de grande utilidade para a nossa audiência. Temos um número grande nos vendo, tá certo? E eu só tenho que lhe agradecer e deixar que você fique à vontade para as suas palavras finais para a gente encerrar. Pois é, meu amigo, eu queria encerrar fazendo um fechamento da sua fala inicial, né, que citou meu pai, da gentileza, né, do cuidado, da atenção, né, na sua atuação. Eu continuo dizendo que acredito que hoje o nosso mundo está melhor. Nós temos nas relações comerciais uma responsabilidade grande, mas um carinho, um afeto, um cuidado com o outro que nos faz e nos exige que sejamos melhores profissionais, melhores seres humanos. Esse é o meu propósito, é o propósito da Central de Fiança. Tudo que eu busco na minha vida, todos os cursos, todas as formações e agora, por último, a formação em Direito, né, o curso de Direito na Universidade Católica, vem justamente para agregar e tornar a minha prestação de serviço melhor para vocês, né? Vocês parceiros, vocês corretores de imóveis, imobiliárias, patrimoniais, né? Todos aqueles que nos chegam, né? E eu acho que essa minha forma de ver a vida, ela é constituída por esses exemplos que nós temos, né? E que a vida nos traz e nos dá a mão nessa rede de colaboração, né? Hoje, a Central de Fiança, nós temos o Instagram da Central de Fiança, é Central de Fiança, né? Temos o meu Instagram, que é Silvia Ladeia, e estamos aí à disposição para atender sempre a esse convite genial. Eu vim com muita atenção, né? Dada a responsabilidade de estar aqui diante de uma pessoa que eu admiro demais, né? Mas estou muito feliz pelo resultado. Ô, Silvinha, lhe agradeço por ter vindo, por sua atenção, suas palavras generosas. E você que está nos vendo, fique ligado que na próxima a gente traz uma novidade para conversar. Muito obrigado.